Muito bem, boa noite, sejam bem-vindos, prazer estar com vocês, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com vocês na noite de hoje. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. O tema hoje é bastante interessante, né? É um tema que foi retirado de um livro de Hermínio Miranda. O Hermínio Miranda foi um autor, desencarnou em 2013, aos 93 anos. Ele descobriu o espiritismo aos 37 e deixou um grande legado para nós. Deixou aí mais de 40 livros escritos da doutrina, dentre eles alguns best-sellers, né? Esse é um. Os Nossos Filhos São Espíritos tem mais de 300 mil cópias vendidas. É um livro excelente. Logicamente, aqui não vai dar para cobrir todo o livro, né? Então, a palestra é inspirada no livro, mas eu recomendo para quem quer realmente entender um pouco melhor. Ele fala o seguinte, que quando a filha dele nasceu, ele tinha 23 anos de idade. Ele, como todos nós, quem são pais aqui sabem disso, as nossas crianças não vêm com um manual de instrução. Né? Então ele falou que seria muito interessante se tivesse alguma didática de livros baseados na doutrina espírita, porque traz, além dos conhecimentos que a gente tem aqui, que na literatura nossa, pedagógica, tem também a parte espiritual, que é o que a gente mais vai focar na noite de hoje. Ele também é o autor de uma obra muito importante para quem é trabalhador aqui na casa, principalmente quem é médium, doutrinador, trabalha na visão mediúnica. Ele é autor do Diálogo com as Sombras, também um best-seller. Ali ele explica como é que funciona essa interação do doutrinador com os médios, como é que funciona uma mesa mediúnica. Então, muito recomendado para quem quer entender mais sobre o assunto. Então, ele nos traz essa ilustração sobre os nossos filhos. E ele começa pedindo para a gente, primeiramente, desaprender de certas coisas, né? Para a gente tirar da cabeça, do entendimento de certas coisas que a gente já traz com a gente. Ele fala o seguinte: as crianças não herdam características psicológicas dos pais, somente as físicas. Isso é difícil a gente entender. A gente pensa que as crianças herdam tudo dos pais. E ele nos coloca que a personalidade, a criança já traz, que o espírito já vem com aquilo, né? Então, a inteligência, os dotes artísticos. Tem criança que tem um dote artístico para música, e os pais nunca tocam um instrumento. Né? Você vê isso claramente. Você vê pela doçura da criança. Às vezes os pais não são tão assim, né? Então, eles são características que a criança, o espírito já traz com ele ou com ela. Então, ele já deixa isso bem claro. Ele começa o livro dessa maneira, né? Então, vamos desaprender isso. Achar que tudo que as nossas crianças herdam tudo de nós. Não é bem assim. E a gente sabe disso. Para quem tem filhos, vários filhos, você consegue identificar isso. Eu tenho 2 filhas e eu consigo identificar claramente a diferença das duas, em termos de personalidade, né? Em termos até de inteligência emocional, de como lidar com as coisas, né? Então, fui criado com 3 outros irmãos e somos completamente diferentes uns dos outros. Trazemos certas coisas parecidas porque encarnamos juntos, né? E a gente acaba que, com o passar do tempo, da convivência, a gente vai aprendendo uns com os outros também, né?
né? Mas cada ser traz a sua individualidade, mesmo aquele nenenzinho tão bonitinho. O espírito não é criado no momento da concepção ou do nascimento. Os espíritos, as almas a nós confiados, embalados em corpos físicos, têm uma biografia pessoal, vivências e experiências prévias. Como a gente falou, é um espírito. É difícil da gente entender isso. Quando você vê aquela criancinha, a gente tem aquele sentimento possessivo, não é? Meu filho. Quando ele escreveu esse livro, ele dedicou aos pais, mais especificamente para as mães. Ele fala bem claramente isso no prefácio, né? Então, justamente por quê? Porque a gente tem aquela interação com o feto, com a criança, né? A gente pensa, não, saiu de mim, é meu. Mais ou menos. Não é bem assim, né? Existe um compromisso ali, certamente, a gente vai falar mais sobre isso. Mas ninguém é dono de ninguém, né? Então a gente tem que ter essa compreensão e a gente desaprender isso. Porque aí a gente consegue lidar com os nossos filhos mais facilmente. Porque a gente vai entender que ele ali também é um espírito em evolução tal como nós. E muitas das vezes, um espírito mais preparado do que nós. Principalmente na atual conjuntura. Se estamos num planeta de provas e expiações, passando aí, evoluindo para um planeta de regeneração, o calibre dos espíritos que estão chegando agora são espíritos mais elevados. É natural. É assim que a gente vai elevar a moral do nosso planeta. E a gente vê isso claramente nas crianças. Eu estava até falando, a figurinha que passou aqui mais cedo, aqui, falou, isso aí é uma figura, né? Então, porque as crianças hoje são muito sagazes, são muito espertas, né? Então, porque o espírito já traz isso. Ele fala também o seguinte: a criança não é um anjinho inocente, é um ser em evolução, como nós, ligado a nós por vínculos e compromissos. Eles são ligados a nós por vínculos, por afinidade. É muito comum nós encarnarmos juntos. Eu tenho isso claramente na minha família. Pessoas que a gente vem encarnando juntos já há um certo tempo. É bem claro isso para mim, né? Porque tem afinidade, são espíritos afins. Estamos aí mais ou menos no mesmo nível evolutivo, temos mais ou menos o mesmo entendimento do que queremos da vida, então a gente vem junto para se autoajudar. É muito comum. Agora, lembrando que a nossa família consanguínea aqui não é necessariamente a nossa família espiritual. São duas coisas distintas, né? Mas muitas das vezes é também. A nossa família consanguínea aqui, membros dela, fazem parte também da nossa família espiritual, né? Agora, muitos também é por compromisso. A gente vai falar um pouco a respeito disso também. Não é só vínculo afetivo. Tem compromissos assumidos, né? De situações que é a maneira que a providência divina encontra para a gente fazer esses acertos, né? Porque se somos seres milenares, seres espíritos que vivem aí para sempre, né? A gente não sabe quando que o espírito deixa de existir. Então, hoje nós somos um acúmulo de encarnações lá do passado até o dia de hoje. Então a gente traz toda essa bagagem espiritual com a gente. Então ali a gente traz todas as nossas virtudes, mas trazemos também as nossas vicissitudes. E temos alguns compromissos a serem acertados. E nada melhor do que fazer isso dentro da família. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Tem um porquê isso acontece, né? Então, dando continuidade, então a gente tem que deixar claro aqui que cada ser, né, ele é um ser único, que tem a sua estrutura psicológica individual. Aí ele vai falar pra gente um pouco dos comprometimentos, né? Então tem uma série de comprometimentos que a gente faz do lado de lá, antes da gente encarnar, e aí, depois desses comprometimentos assumidos, a gente tem que fazê-los. Pelo menos essa é a expectativa. A gente sempre tem o quê? O nosso livre-arbítrio. A gente pode fazer o que a gente quiser, né? Mas existe também o quê? A lei de causa e efeito. O que a gente fizer vai ter consequências, né? Então ele coloca o seguinte:
A geração de um corpo humano, para que nele se instale um espírito, representa um convite formal a alguém que já existe numa dimensão que nos escapa aos sentidos habituais. O que ele quer dizer com isso? Para a gente nascer numa família, os pais tiveram que aceitar aquela situação. Então, um convite ali é feito aos pais para nos receber. E também é feito um convite para o espírito para ele encarnar. É feito o convite. Quando a situação é de um espírito, por exemplo, que vamos colocar uma exceção, aquele espírito que está lá numa região onde ele não quer encarnar já há muito tempo, ele sofre uma encarnação compulsória, é diferente. A maioria de nós aqui que estamos nesse estágio de evolução, a gente pede para nascer. A gente escolhe, pede a família que a gente quer fazer parte. É um processo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, de qualquer maneira, é um comprometimento assumido da parte dos pais que aceitaram receber aquele espírito. Então a gente assume um compromisso com aquele espírito e com a providência divina. Então, como genitores, para poder guiar aquele espírito aqui, no começo da vida dele ou dela, para eventualmente, como um adulto, ele poder auxiliar aqui a elevar o nível moral do nosso planeta. Essa é a nossa responsabilidade como genitores, como pais. Então, e aquele também que está encarnando é convidado também para que não seja uma coisa forçada. A providência divina não quer forçar. Chega um ponto, se a pessoa não quer encarnar, eventualmente ele é forçado a encarnar, né? Mas essas são as exceções. Dando continuidade nos comprometimentos, ele fala o seguinte: o bebê não deve ser fruto de uma decisão de momento, de um impulso impensado, de uma união fortuita. Quem é adulto e fisicamente amadurecido para gerá-lo, também deve ser psicologicamente amadurecido para assumi-lo ou encontrar quem possa fazê-lo. Isso é tirado diretamente do livro. Então o que ele quer dizer com isso? A gente sabe que esse é um assunto delicado, né? Porque o aborto aqui nos Estados Unidos, ele é legal em todos os estados aqui dos Estados Unidos. O que diferencia é a gestação. Uns começam com 5 semanas e vão ter 24 semanas, 12 semanas, outros não tem limite, né? Então, a gente sabe que cada situação é uma situação. A gente não está aqui para julgar ninguém e muito menos colocar qualquer imposição. O que a doutrina nos ensina é que a gente deve evitar ao máximo. Por quê? Porque ali, a gente falou, já existe um comprometimento. A gente falou que ia aceitar aquele espírito, né? E a fila do lado de lá é bem grande, é bem vasta. Então a gente já assumiu esse vínculo com aquele espírito também. Então a gente deve evitar ao máximo essa situação, né? Agora a gente sabe que há situações e situações. Não se deve assumir perante o filho que está para nascer uma atitude hostil, negativa, de rejeição ou de desamor e indiferença. Isso é muito importante. Isso acontece muito, principalmente com aquelas encarnações de compromisso que a gente estava falando. Porque existe já ali uma situação entre o ser que vai encarnar com a mãe e o pai. Essa situação foi colocada ali pela providência divina justamente para ter o reajuste. Mas como eles eram adversários do passado, às vezes literalmente inimigos, né? Então às vezes tem aquela situação onde o espírito não quer encarnar ou a mãe ou o pai não querem recebê-lo. Então existe toda ali uma terapia espiritual no mundo espiritual feita para que isso aconteça, né? Os nossos anjos guardiões, os nossos guias e protetores da nossa família chegam, né, principalmente quando a gente está aqui encarnado, quando a gente vai dormir, a gente se encontra no mundo espiritual. E eles falam, você vai ter que receber, é mais fácil. Por que é feito isso aqui na Terra e não no mundo espiritual? Por vários motivos. Primeiro que no mundo espiritual estamos em frequências diferentes, em estágios evolutivos diferentes. Então não estamos circunscritos no mesmo lugar como estamos aqui na Terra. A Terra é um lugar perfeito. Porque pelo menos por um determinado tempo a gente vai ficar junto.
e vai tentar resolver as nossas diferenças, os problemas nesse tempo. Como estamos ainda em evolução, num planeta de provas e expiações, aonde ainda existe muito mal, o bem ainda não predomina, ainda, a gente tem muitas adversidades nas nossas famílias. E você vê isso. Tem muitas adversidades entre irmãos, entre pais com filhos, filhos com alguém da família. Quando a gente fala que os pais, gente, são os genitores, não necessariamente tem que ser o pai e a mãe, pode ser os avós que estão criando, né? Hoje em dia a gente sabe que isso acontece, né? Pode ser um tio, né? É quem está criando, né? Então às vezes tem essas antipatias têm um porquê, não é em vão, não é porque simplesmente, eu não gosto da cara dele ou dela, não, tem um porquê. São realmente, quando a gente vem aqui para a escola da vida, são por alguns intuitos. Primeiro, para a gente adquirir mais conhecimento, para a gente poder discernir o que é certo e errado, e aí tentar buscar tomar as melhores decisões de acordo com o nosso livre-arbítrio. Tentar melhorar a nossa moralidade. Esse é o intuito maior, sempre. O conhecimento a gente vai adquirir com o tempo, as encarnações. Agora, a nossa moralidade depende do esforço pessoal. E a outra parte é a oportunidade que nós temos de nos redimirmos de erros do passado que nós cometemos contra outros e contra nós mesmos. Então a família é o lugar propício para isso. Por isso que é muito comum você ver em famílias, tem famílias que são muito boas, as pessoas todas se dão bem, então existe uma afinidade, são espíritos que estão ali evoluindo juntos e vão embora, né? Agora, tem famílias que você vê que é uma batalha travada todos os dias, literalmente, né? Então, a gente tem que entender isso. Os pais, sabendo disso, se tivesse já esse conhecimento no começo, quando a criança está na infância, é mais fácil lidar, porque ali é aquele momento que a gente pode plantar essas sementinhas para a gente tentar resolver essa situação aqui nessa vida. Porque se a gente não resolver aqui agora, vai ter que fazer de novo. Não tem como. A gente pode, né, falar assim, eu não quero resolver isso agora. Não tem problema. O providência divina fala, ok, não tem problema. Mas adivinha o que vai acontecer na próxima encarnação? Vai vir junto de novo. Sem contar que é um desperdício, né? Tanto o trabalho que eles têm para organizar, planejar a nossa vida. A gente vai falar sobre isso. Então, ele também nos faz o seguinte: a interrupção da trajetória do corpo em formação representa a fuga a compromissos assumidos. O feto receberá um impacto físico e emocional da violência e da rejeição. Na literatura espírita traz alguns exemplos, que isso inclusive é uma maneira da gente arrumar um obsessor. Tá? Somente quando a gente não quer a gestação, e o espírito está querendo encarnar para justamente buscar essa reparação, porque o espírito que está querendo encarnar já chegou a esse entendimento, né? Através dessas terapias espirituais que é feita no mundo espiritual, já elucidando que é só assim que ele vai conseguir resolver aquela situação, mas aí do lado de cá a gente não quer receber. Aí imagina a revolta do espírito, né? Então há casos na doutrina onde tem esses relatos, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Parte no livro, ele dedica alguns capítulos para uma pesquisa que foi feita por uma psicóloga, a doutora Ellen Wambach. A doutora Ellen, ela tem 2 livros que os publicou em 1978. Um que se chama Life Before Life, muito interessante. Vamos colocar, a gente entender o seguinte: ela não é espírita, isso aqui é uma psicóloga norte-americana, PhD. Então ela, através da sua pesquisa, ela não acreditava em reencarnação, né? Então pela sua pesquisa ela chegou ao entendimento que, adivinha o que? Existe. A mesma coisa, Brian Weiss, Ian Stevenson, todos esses aí chegaram a essa mesma conclusão. Isso é muito bom. Eu tenho comigo, particularmente, Weber, tenho comigo, que a gente vai chegar a esse entendimento como civilização,
da lei da reencarnação e da lei de causa e efeito através da ciência, através da psicologia. Porque hoje isso vai estar tão latente entre os profissionais que eles vão ter que estudar isso mais profundamente. Já é estudado hoje na psicologia. Porque quando todo mundo que trabalha com regressão, chega um ponto que ele chega na reencarnação. Porque ele começa a fazer as regressões e aí chega um ponto que começa a transbordar, passar para as vidas passadas. Isso é muito bom. E é bom que venha realmente da ciência e não do espiritismo. Porque a gente já sabe, as ideias reencarnacionistas já existem há muito tempo. Muito antes do cristianismo. Mas muito antes do cristianismo. Não é pouco antes, não. Então a gente sabe que as religiões orientais, o hinduísmo, né, o budismo, o taoísmo, já acreditam nisso há milênios. E a gente ainda não, como civilização, principalmente do lado ocidental, a gente não chegou a esse entendimento. Então vai chegar um ponto onde a ciência vai chegar e falar assim, gente, isso aqui, como é que vocês explicam? Já existem casos hoje. Depois lê um pouquinho sobre o Brian Weiss. Vocês vão ver os casos, como que ele chegou a essa conclusão. Né? O Ian Stevenson, dá uma pesquisada para vocês verem. Então já está muito latente, eventualmente vai acontecer. Então ela fez essa pesquisa onde ela entrevistou 750 pessoas, fazendo regressões, são pacientes dela. Né? Então a gente pegar, é uma amostra pequena. A gente considerar um planeta de 8 bilhões de pessoas aqui, encarnados, é relativamente muito pequeno. Mas dá pra gente aqui extrapolar e tirar algumas conclusões que ela trouxe, na verdade. Isso aqui é ela que está trazendo, né? Então eu tirava do livro. Então, como colocada, é uma psicóloga norte-americana, pós-graduada, ela trabalhou muitos anos na Califórnia, utilizou-se da regressão da memória por meio de transe hipnótico, levando pacientes a recuar gradativamente no tempo em busca de lembranças do passado, tentando achar a causa do problema. Isso é assim que eles fazem, né? Porque a pessoa tem hoje uma fobia ou tem um transtorno psicológico, então faz através da regressão para tentar achar qual que é a causa. Só que eles começam a voltar, vai voltando, né? Quando você era mais novo, na sua infância, né? Até você chegar realmente na sua vida intrauterina. Aí quando chegou ali e não achou nada, aí quem vai fazer? Aí ele volta para o mundo espiritual. Ele lembra da sua vida no mundo espiritual. O problema não foi ali. Aí vai o quê? Vai em outra vida, até chegar no problema. Isso é muito bom. Se a gente parar para pensar, esse é o link que está faltando hoje. Por que a gente faz hoje? Hoje a gente trata os sintomas, a gente não trata a causa do problema. A gente hoje tem um tratamento que trata a parte orgânica, através de remédios, tem a questão psicológica, através de terapias, e a parte espiritual. É o que está faltando. Então, como nós somos seres bastante complexos, a gente tratar a pessoa como um ser integral, tem que ser tratado nessas três vertentes. Então, eventualmente, a ciência vai chegar a essa conclusão. Ele na verdade, já está passando, já tem um tempo. Desde a época de Freud, de Jung, eles chegaram a essa conclusão. Eles não tiveram a coragem de publicar, mas chegaram a essa conclusão. Né? Então, vamos esperar que vai sair daí. Acredito. Então, ela nessa pesquisa, ela começou a tratar os pacientes buscando que eles tivessem lembranças iniciais mais recentes para tentar achar o problema, né? Fez uma recua pela juventude, pela infância, momento do nascimento, eles relembravam, descreviam tudo com lucidez, na vida intrauterina, ao período em que viveu como espírito e finalmente as vidas já vividas. Isso é tão interessante que, por exemplo, o Brian Weiss, ele gravava as suas terapias. E começou, uma das pacientes dele, ela começa a falar numa língua que não entendia. E ninguém entendia qual era a língua. Foram ver, era o aramaico antigo, da época de Jesus. Ele sabia claramente que ela não podia falar aquela língua, porque é uma língua que já está morta. Ninguém fala mais o aramaico antigo. Existe um vilarejozinho lá na Síria que ainda fala, mas é pouco, muito pouco.
Então, como é que a mulher nascida aqui nos Estados Unidos, nunca saiu dos Estados Unidos, está falando essa língua? Quer uma prova maior do que essa? Não tem. Então, como nós falamos, a pesquisa foi feita com 750 pessoas. O nome do livro é esse, Life Before Life. Interessante. Então, vamos trazer alguns resultados da pesquisa dela. Então, a gente, logicamente, aquela pesquisa pequena, mas dá para a gente extrapolar algumas coisas. Isso é tirado diretamente da pesquisa. Os pacientes que fizeram essa regressão falaram o seguinte: morrer até que é bom. Nascer é que não é nada interessante. Por quê? O morrer, é como você acordar de um sono profundo. Você acorda, quanto mais preparados estivermos com as questões espirituais, mais fácil vai ser essa transição. Inclusive está no livro dos Espíritos, né, com relação à perturbação espiritual. Então, se a gente já sabe que existe a vida após a morte, que vamos dar continuidade à nossa evolução, você vai chegar um momento que você vai perceber, falar, uma coisa que não está muito certa. Você vai ver, acho que eu desencarnei. E a vida continua, né? Tem pessoas que conseguem, tem espíritos que conseguem literalmente desencarnar e eles saem andando. Outros não. Por quê? Vai depender do quê? Do nosso... somente no mundo ocidental, porque nas nossas religiões ocidentais, porque nós não preparamos as pessoas para essa viagem inevitável, que todos nós vamos ter que fazer. É muito comum, quem trabalha em mesa mediúnica sabe disso, é muito comum chegar espíritos que estão perdidos. É o famoso fantasma aqui, aquele que desencarnou, ele não sabe que desencarnou, ele está confuso. Ele não sabe, ele não sabia que ia ter uma continuidade. Muito comum, né? Então, ele fala também o seguinte: as pessoas não sentiam o seu verdadeiro ser interior se fosse masculino ou feminino. Isso faz sentido, porque o espírito, ele não tem sexo, né? Porém, ele normalmente prefere encarnar, ou no mundo espiritual, na erraticidade, ele tem uma maneira que ele gosta de ser, mais homem, outra mulher. Mas quando ele chegava nessa regressão, ele conseguia ter essa percepção que ele não era nem homem nem mulher, é um espírito, né? Então, muito comum isso também. Eu falava o seguinte também: as pessoas experimentaram a sensação que existiam totalmente conscientes como entidades independentes do feto. O que isso quer dizer? Ele se entendia como espírito, sabia que estava conectado ao feto fluidicamente, mas tinha sua própria identidade como espírito, né? Então, era um ser que já existia, já pré-existia. Fala também os objetivos planejados para a vida a ser vivida. Todos já tinham noção que existia um plano, um projeto de encarnação. Especialmente aprender a relacionar-se e amar sem ser exigente e possessivo. Então a gente sabe que a gente faz um projeto de encarnação. Por que um projeto? Porque ele pode ser mudado, como todo projeto. Você já reformou casa? Já reformou alguma coisa? Você sempre faz um projeto, vai demorar tanto tempo, você vai gastar X. Você normalmente gasta 2 vezes mais e o tempo é umas 3 vezes mais, né? É a mesma coisa. Então a gente tem um projeto, mas a gente pode, desse decorrer, ir mudando algumas coisas. Não existe o determinismo. Agora, coisas importantes na nossa vida, a gente já planejou. A família que a gente vai encarnar, as pessoas que a gente vai interagir, né? Aqueles acertos que a gente tem que fazer. Então isso aí já é uma coisa já planejada. Porém, sempre lembrar que a gente tem o quê? O nosso livre-arbítrio. A gente pode mudar tudo. Deus nos dá o livre-arbítrio, que é uma coisa muito poderosa. Mas a gente tem que entender as consequências dos nossos atos. De uma tal maneira que Deus nos dá a liberdade até de nos matarmos. Interromper tudo. Mas aí entra a lei de causa e efeito. Aí tem as consequências dos nossos atos, porque a gente está fugindo de um compromisso assumido e a gente vai ter que resolver novamente. A gente pode prorrogar uma situação, mas ela tem que ser resolvida, não tem jeito, né? Então a gente tem que ter esse entendimento.
Dando continuidade nos resultados, é interessante, traz algumas coisas aqui interessantes aqui. Coloca o seguinte, que 81% das pessoas, daquelas 750 pessoas, disseram que eles próprios haviam decidido renascer. Isso é muito bom. Lógico, essa amostra é uma amostra pequena. Eu gostaria que esse fosse o número no mundo espiritual. Não sei se é. A gente não tem essa informação na literatura espírita. Porque se você parar para pensar que 81% das pessoas estão pedindo para nascer, é bom. Porque já entenderam que é só através da reencarnação que a gente vai se aprimorando como espírito. Até um ponto que a gente não precisa encarnar mais. 68% declaravam-se relutantes, tensos ou resignados ante a perspectiva de viver nova existência. Por quê? Quando a gente está lá no mundo espiritual, numa colônia espiritual, a gente para pensar, é a nossa casa verdadeira. Se somos seres espirituais, a nossa pátria amada é o mundo espiritual. O que é a Terra? É a escola. É onde a gente vem para esse lugar aqui, que estamos aqui circunscritos nesse lugar, para buscar mais conhecimento, melhorar a nossa moralidade, fazer os acertos de conta, e assim por diante. É a escola da vida, né? Então, quando a gente está lá na colônia espiritual, a gente está tranquilo. Imagina, vamos lembrar do nosso lar, do filme. Você está lá no nosso lar, dinâmica boa, você está com pessoas com o mesmo intuito, né? Amigos, espíritos afins, que estão todos ali querendo fazer o bem. Quando você fala, vou encarnar, você fica meio apreensivo. Você vê isso inclusive no filme. É bem claro isso no filme. Né? Quando eles vão ter que ir lá no Ministério da Reencarnação para fazer o planejamento que vai reencarnar novamente. Por quê? Porque nós ainda nos encontramos na atual conjuntura onde a gente tem muito receios ainda das nossas vicissitudes. Então a gente sabe que estamos em aprimoramento, mas a gente sabe que a gente ainda pode tropeçar. Então quando fala assim, pô, vou encarnar, o que acontece? Você vai estar sujeito e vai ter situações que você vai ter que falar, não. Será que a gente está pronto para isso? Esse é o medo, o receio é esse, da gente falhar. Então por isso que eu falo, eu tô aqui, tá tudo bem, eu tô trabalhando, tô ajudando. Não quero ir para a Terra, não. 90% informaram que as mortes foram experiências agradáveis, mas que os nascimentos constituem momento de desventura e tensão. É natural, como a gente falou. O desencarne é muito rápido, principalmente quando a gente se preparou para o desencarne. É uma coisa que a gente deve buscar fazer. É uma coisa natural. Né? Para encarnar é como a gente falou, tem aquela tensão porque você fala, vou lá trabalhar, né? Então eu espero que não tropece. 87% declararam haver conhecido seus pais, amantes, parentes e amigos em vidas anteriores. Muito comum. Então é muito comum a gente reencarnar em clãs já conhecidos. Muito comum. Então, normalmente a gente já tem uma interação com nossos pais, nossos irmãos, amigos. Muito comum. Né? Por quê? Porque são espíritos afins com o mesmo intuito, né, da evolução espiritual, pouco a pouco. Então a gente vai um ajudando ao outro. Então é muito comum as pessoas terem essa memória, essa lucidez. 89% disseram que somente se envolveram com o feto após 6 meses de gestação. Acho que eu estava conversando com pessoa já mais evoluída, pelo jeito. Isso aí acontece o seguinte, eu não sei se o percentual é tão alto assim, porque isso aí depende do quê? Do grau evolutivo do espírito. Tem espírito que fica trabalhando no mundo espiritual até literalmente quase muito próximo da encarnação. Mas chega um ponto, normalmente no último trimestre, realmente tem que entrar no estágio de perturbação. Por quê? Porque o perispírito dele tem que ser condensado para virar aquele nenenzinho daquela foto. Né? Não tem varinha mágica, não tem que ser vira nenenzinho. Não, é um processo. Né? Então, vai depender o quê? Vai depender do grau evolutivo daquele espírito. Tem espírito que não precisa de muito tempo. Tem uns que já colocam ele para dormir no começo da gravidez. Principalmente aquelas encarnações compulsórias. Aquelas onde o espírito tem que encarnar. Ele não quer encarnar, mas ele tem que encarnar.
Aí a providência divina chega para os pais, missionários, normalmente não tem vínculo kármico nenhum com aquele espírito, fala, ó, tem um aí que ficou para trás. São espíritos que ficaram no mundo espiritual pelo livre-arbítrio. Lembrando, não é forçado. A providência divina não vai lá e força. Só que chega um momento, tem que encarnar, porque senão não evolui. O planeta todo está evoluindo e aquele ser está ficando para trás. Então ele é mandado para a Terra. Então é uma encarnação complicada. Imagina, ele está revoltado, não quer estar aqui. E vem em famílias que a família espiritual dele verdadeira já está no outro estágio, porque eles vieram, continuaram evoluindo e ele ficou para trás. Então tem que fazer o quê? Tem que achar uma família para encarnar. Você vê que a encarnação não é uma coisa fácil. Aí tem que achar quem? Quem que é os pais que vão querer aceitar um casca grossa assim? Não é fácil. A providência divina chega nos pais missionários, fala, ó, vai vir um aí que é barra pesada. Você vai ter que agora take one for the team. Fala, tá bom, vamos lá. Por isso que você vê às vezes situações assim, né? Filhos super complicados, os pais ali tranquilos, tá, naquele negócio, não tem vínculo kármico nenhum, realmente estão auxiliando, são missionários, né? Então tem situações e tem situações, né? Então pra gente entender. Isso aqui é um recado para as futuras mamães. Ele nos traz no livro que a gente deve se comunicar com os bebês desde ali do início da fecundação do feto ali. Então, ele fala o seguinte, recado às grávidas. Converse com a pessoa que está no seu ventre. Diga-lhe que a ama, que a espera de coração aberto, que conte com você em tudo que for possível. Acaricia mansamente com as mãos. O magnetismo do amor se transmite facilmente com energia positiva a escorrer pelos dedos. O nosso pensamento é matéria, é energia. A gente pensou, a gente está emanando isso para o fluido cósmico universal. Agora você imagina um ser que está dentro de você. Ele percebe tudo da sua energia que está acontecendo. Se ele sabe que está sendo esperado com amor, tem toda aquela emoção por trás, e ele vai se sentir, tô pronto para ir, né? Aí vai sair uma figurinha dessa aí, ó. Olha a cara de felicidade dele. Cheguei, tô pronto. Olha a cara de felicidade da mãe também. Você, Weber. Olha. Aí, tipo assim, tamo junto. Você vê que são espíritos afins. Ele chegou, tá aquela felicidade na emoção, a mãe super feliz de ter recebido ele. E aí vão caminhando juntos. Já estão nessa estrada aí já há muito tempo, não é de hoje, né? Então, ele dando continuidade no livro, ele entra um pouco também no livro dos Espíritos. Ele fala um pouco sobre o retorno à vida corporal. Então eu coloco o seguinte: o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser tão desenvolvido quanto o de um adulto ou ainda mais desenvolvido. Hoje em dia é muito comum isso, como a gente falou anteriormente, principalmente como o nosso planeta está em ascensão espiritual, tem que chegar um fluxo de espíritos aqui numa elevação superior dos que estão aqui. Faz sentido, né? Para elevar esse nível. Então a gente vê isso nas crianças hoje, né? Acho interessante ele conversando lá, falando, eu também não acreditava em reencarnação quando tinha sua idade. Então vai chegar um ponto que a questão da reencarnação e da lei de causa e efeito vai fazer parte do nosso dia a dia. Isso vai ser uma das coisas que mais vai nos ajudar ao nosso planeta evoluir. Porque a partir do momento que a gente subentende que tudo que a gente faz tem uma consequência, a gente vai pensar duas vezes antes de invadir um país e matar pessoas inocentes, antes de cometer o crime contra o próximo, antes de fazer certas coisas que vai dar consequência. Porque você sabe, se você não for responder aqui agora, você vai responder numa vida futura.
porque é da lei, a vida não acaba. Semana retrasada nós conversamos com um espírito aqui na mesa mediúnica, que ele se suicidou, porque ele achava que a vida acabava. Olha o despreparo que a gente faz como civilização. Me emociona esses casos, porque eu falo assim, cara, nós estamos fazendo um trabalho muito ruim como civilização, um desfavor. Esse entendimento que nós temos de céu e inferno é o maior desfavor que nós fizemos para a nossa civilização. Porque a gente tira toda a responsabilidade da pessoa. Ah, já que eu sou mal mesmo, eu vou continuar fazendo mal. Eu vou para o inferno mesmo. Qual a minha recompensa? Agora, se eu sei que tem consequência nos meus atos, diferente. E outra coisa, não é nunca, no intuito da encarnação, não é punitivo. É sempre educativo. Nunca é punitivo. Por mais que a pessoa tenha sido uma pessoa complicada, ruim, o intuito é na próxima encarnação ela ser melhor, cometer menos erros, e vai se melhorando, até extirpar todas aquelas coisas ruins que é do ser. Aí começar a agir mais com a razão, ao invés do impulso. A gente comete os nossos erros agindo assim, impulsivamente, né? Então, ele dando continuidade, ele traz uma questão que está no Livro dos Espíritos, a questão 339, onde Kardec indaga: o processo de encarnação acarreta ao espírito uma perturbação? O que acontece? A perturbação, ela acontece em duas situações. O estágio de perturbação, ele acontece antes da gente nascer e depois que a gente desencarna, né? Então, quando a gente desencarna, é aquele estágio que a gente ainda não se deu conta que a gente está desencarnado, que voltamos para o mundo espiritual. Aquela situação que você fica um pouco meio perdido, né? É o famoso fantasma que a gente vê por aqui, perdido, não tem noção do que está acontecendo, mas vai chegar um ponto que ele vai entender. Esse estágio ele não é tão demorado assim, né? Para alguns, dependendo da situação, demora um pouco mais, mas a maioria dos casos, né, ele não demora tanto. Eventualmente vai descobrir que ele vai chegar à conclusão, ele vai voltar para a casa dele, ninguém fala com ele, ele vai voltar lá no trabalho dele, as pessoas, ele está vendo as coisas, mas ninguém não consegue interagir, e vai chegar à dedução, que tem outros espíritos também no mundo espiritual, vai falar, não, você já desencarnou, né? Então vai chegar a essa conclusão. Para encarnar, a mesma coisa, a gente falou, na gestação, o espírito também entra nesse estágio de perturbação, é a mesma palavra, né? Então, se preparando para eventualmente encarnar. Isso também varia de acordo com a evolução do espírito. Tudo é de acordo com a evolução do espírito. Então, ele pode estar de perturbação tanto para encarnar quanto para desencarnar. Ele pode ser curto ou longo, dependendo do estágio evolutivo do ser. Então, a resposta é a seguinte, com relação à perturbação, na questão da encarnação. Ele fala que na encarnação, o estágio de perturbação é muito maior e, sobretudo, muito mais longo do que o da morte. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. Interessante isso, né? Porque a gente tem muito medo de morrer. Mas, na verdade, o desencarne, de acordo com... está na literatura espírita, em vários livros, não só no Livro dos Espíritos, mas em vários livros, é muito mais fácil do que encarnar. Principalmente quando a gente tentou fazer o nosso melhor aqui, conseguiu melhorar, acertar algumas situações, está saindo daqui melhor do que quando entrou, vai voltando para casa, missão cumprida. Tudo bem, não conseguiu resolver tudo que tinha planejado, mas resolveu uma boa parte. Esse é o intuito, né? A providência divina nos dá uma oportunidade atrás da outra. Essa é a maior prova de amor que Deus tem para conosco, nos dando uma oportunidade atrás da outra. O espírito vive os primeiros anos da encarnação mais ligado ao corpo do que propriamente encarnado. A infância é um tempo de repouso para o espírito. O que acontece, né? Então ali o espírito precisa, somente naqueles primeiros 7 anos, ele não está ali ainda completamente ali,
né? Então, vamos dizer assim, está ali, como está ligado ao corpo, mas o espírito não está 100% ali ainda, né? Porque esse processo, porque ficou às vezes muito tempo no mundo espiritual. Agora isso está diminuindo. Em planetas mais evoluídos, esse estado da infância e da perturbação, ele é cada vez mais curto. Então a infância ela é cada vez mais curta, a gente vive mais tempo também. Você vê que isso está acontecendo na Terra, né? A gente está vivendo muito mais e a infância está diminuindo. Porque antigamente uma criança de 10 anos de idade era uma criança. Hoje em dia, 10 anos de idade são bem espertos os meninos. Eu falo muito com criança. Uma criança de 10 anos de idade, a gente está conversando aqui, mesma coisa, né? Lógico, tem certas limitações de conhecimento de algumas coisas, mas no geral, muito bons. O espírito é mais acessível durante a infância às impressões que recebe e que podem ajudar seu adiantamento. É nessa fase que se pode reformar seu caráter e reprimir suas más tendências. Então, é aquilo que a gente falou, na família, esses acertos é feito assim, né? Então, eles esperam que nesse tempo da infância a gente consiga plantar ali as sementinhas, preparar aquele ser para quando se tornar um adulto, ele aprender com aquilo que foi colocado na infância. Você pode reparar aquelas coisas que seu pai, sua mãe te passou, você carrega com você, né? Esse é o intuito. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder, todos nós. Essa é a missão, né? Então muitas vezes as pessoas perguntam, então por que eu não lembro das existências anteriores, né? Então, como faz a mensagem que trouxemos aí, que está no Sermão do Monte, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então vamos tentar nos acertar enquanto estamos aqui. Por que a gente não lembra das nossas encarnações anteriores? Porque nós ainda não temos a maturidade espiritual para lidar com quem nós fomos no passado. E as pessoas que estão ao nosso redor, quem elas foram também. Como é que você se sentir se você descobrisse que seu filho ou sua filha, ou seu pai ou sua mãe, ou um irmão, uma irmã, foi aquele que te prejudicou no passado, que te matou, ou matou seus entes queridos? Como é que você lidar com aquilo? Será que você conseguiria ver aquela pessoa com os mesmos olhos se você não soubesse? Muito difícil, né? Então esse é o motivo por qual a gente não lembra, né? Então a gente traz também medos e comportamentos inexplicáveis. São coisas que o espírito já traz. A gente não pode pensar também que tudo é kármico. Não é, né? Mas a gente já traz ali com a gente, na nossa memória espiritual, uma carga de situações que já aconteceu. Então por isso que às vezes a gente tem alguns transtornos psicológicos que a gente já traz de vidas passadas. A gente tem algumas fobias, porque foram situações que aconteceram lá atrás, né? Então que a gente acaba sentindo isso. Vamos falar um pouquinho a gente tinha falado da complexidade dos projetos reencarnatórios, né? Então, ele fala o seguinte: pesquisas do passado e avaliação de possibilidades futuras. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente está planejando a reencarnação, é todo um processo. A gente fazendo parte desse plano, a gente vai ter que fazer uma pesquisa para a gente entender, lembrar quem nós fomos ali e o que a gente precisa fazer nessa vida atual para reparar ou melhorar ou auxiliar essas situações. Então é um projeto, não é uma coisa tão simples. Ele coloca a identificação e a localização de pessoas com as quais devam ser negociadas futuras atividades. Para pensar. Olha só, a gente tem que pensar em tudo isso. Você vê que a encarnação não é uma coisa simples, porque as pessoas certas têm que estar aqui com a gente. Elas têm que aceitar também encarnar, né? Então você vê que é uma dinâmica. Se você parar para pensar como é que é a reencarnação, você começa a falar assim, cara, é uma coisa muito complicada, não é tão simples não. Fala também da questão que a gente está atento às condições
que a gente tem que programar também as questões das nossas tarefas coletivas, porque a gente tem as nossas programações individuais, mas também temos as nossas coletivas, né? Então tudo isso faz parte desse processo encarnatório, né? Então a gente tem que identificar quais as tendências que a gente tem que estimular, quais são as que a gente tem que combater, né? Quais são as virtudes que a gente tem que enfatizar e quais são os erros a corrigir. É simples? Sabe que não é. Então, para você ver que é uma série de situações, né, que a gente tem que trabalhar. Filhos deficientes. Igual eu falei para vocês, fala de várias coisas no livro, né? Fala de adoção, que eu não trouxe aqui, fala de uma série de coisas, que realmente é bem extenso. Então, sobre filhos deficientes, ele fala o seguinte: a pessoa que nos foi entregue é um ser humano, tão filho de Deus como cada um de nós. Veio para junto de nós um espírito condicionado a certas limitações, que nos compete aceitar para enfrentar as dificuldades decorrentes. Então é um comprometimento assumido, nós aceitamos, né? Isso aqui é importante falar. A dor e a desarmonia, o desajuste, são situações transitórias. Tudo é transitório, nada é permanente, né? O espírito está deficiente, ele não é deficiente. A gente tem que entender isso. Essa é a condição que o espírito ele se encontra naquele momento, né? Então, os pais de uma criança deficiente normalmente têm um envolvimento pessoal na questão, tem uma cota de responsabilidade perante aquele ser. Então pode ser, muitas vezes, a criança deficiente é uma aprovação pessoal daquele espírito, ou pode ser uma aprovação para os pais. Mas sempre tem ali uma conexão, né? Dificilmente vem, a não ser, tem uns, a gente fala, né? Cada caso é um caso. Tem situações, como a gente falou, de pais que são literalmente missionários que recebem um espírito dessa maneira. Também pode acontecer também. A lei está sendo, em tais oportunidades, generosa e compassiva, oferecendo uma oportunidade de recuperação e purificação. É uma oportunidade que está sendo dada àquele espírito e à sua família. Muito importante a gente entender isso. Família. A função dela: esmerilhar arestas, corrigir desafeições, ampliar afetos, cultivar entendimentos, pacificar antigos rancores, testemunhar dedicações e devotamentos. Então, é em casa, na família, que a gente resolve essas situações. É interessante que coloca aqui, fala assim: os pais da terra não são criadores, e sim zeladores das almas, que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Muito importante a gente ter esse conhecimento, a gente entender que o nosso lar, ela faz parte da escola da vida, né? É o ponto de encontro, é aquele momento cósmico em que as condições estão ali, criadas para que tudo dê certo. Você vê que não é uma coisa simples, o processo de reencarnação. Então tem que estar tudo de uma tal maneira, o intuito é sempre educativo. Então você vê que não é uma coisa simples, né? Não é fácil assim, vai lá, resolve. Não, é todo um processo, né? Então a família é nossa universidade. Ou saímos dela diplomados e com pós-graduação concluída, prontos para as conquistas pessoais, ou delas nos retiramos precipitadamente, interrompendo o curso das esperanças. A gente pode interromper, não tem problema, a gente não precisa terminar, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que voltar para a escola da vida para sair com aquele diploma. Não tem outro caminho. Então a gente pode interromper, pode adiar, mas eventualmente vai ter que fazer, né? Então, a família representa o melhor modelo de célula social. A gente sabe disso. Apesar de todas as dificuldades, a gente sabe que a família é onde está ali as pessoas que realmente, genuinamente querem o seu bem, querem te auxiliar. Se as coisas não estão dando certo, acham os entendidos que a falha não é no modelo da família, mas das pessoas. É fato.
né? Isso aí a gente sabe que não é o modelo em si da família, a estrutura familiar funciona muito bem. Isso aqui é muito importante. Presença de Deus. A escolha da religião ocorre muitas vezes antes de nascer. Encaminham-se para famílias católicas, protestantes, espíritas, judias ou muçulmanas. Comum, porque a gente somos espíritos afins. Então é muito comum a gente já fazer essa escolha antes. Mas é interessante que ele fala aqui o seguinte: tal atitude visa nem sempre adotar automaticamente e sem restrições a religião dos pais e irmãos, e sim tentar influenciá-los para que considerem outras opções. Então, não necessariamente aquele ser que veio vai seguir aquela religião. Às vezes ele está vindo ali para justamente falar: ó, estão vendo esse outro lado aqui? Né? Pode acontecer também. Ou muitas das vezes os pais não têm religião nenhuma. Não é que a gente precisa ter aquela etiqueta católico, protestante, espírita. Não. O que é importante é a presença de Deus no nosso lar. Estamos ensinando isso para os nossos filhos? Estamos exemplificando isso para eles? É isso que é importante. As crianças trazem consigo denso conteúdo de experiências religiosas do passado, muito, muito comum. Às vezes um padre numa vida passada. Né? O que importa não é esta ou aquela religião específica, é a presença de Deus em nós e, sobretudo, nossa consciência de tal presença. Isso é muito importante. Esse é um dos trabalhos mais importantes que os pais podem fazer para com os seus filhos: introduzi-los a Deus. Porque quando a gente sente que somos amados, que existe um Criador que nos criou, a gente consegue repetir isso e fazer isso para com o próximo, para amarmos o próximo como a nós mesmos, né? Então, a gente deve ensinar nossas crianças a orar. Se nós não temos o hábito de orar, comece a orar. Porque a oração é uma maneira de a gente nos conectarmos com nossos amigos espirituais, nossos anjos de guardião, espíritos que genuinamente querem o nosso bem. É através da oração. E ao mesmo tempo nos desconecta dos nossos adversários espirituais. Então a oração é uma ferramenta tremenda. Nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos. Então a prece é o fio invisível de nossa ligação com Deus. É uma conversa com Ele. E conversa não precisa de fórmulas, ritos ou posturas especiais. A gente tem que conversar com Deus. Não precisa. Se quiser fazer o Pai Nosso, faz também. Foi a oração que Jesus nos ensinou. Quer fazer uma Ave Maria? Faz também. Não importa. O que importa ali? É o intuito, o sentimento que está sendo colocado nas palavras, né? Então, o recurso da prece está sempre à nossa disposição, em qualquer lugar, momento ou situação. Não precisa nem mesmo ser verbalizado em voz alta, basta ser pensado. Mas quantas vezes que a gente chega no final da noite, né, tá ali cansado, cai na cama, dormiu. Não faz aquela reflexão, agradece a Deus. Quantas vezes a gente ora de manhã, a gente acorda: muito obrigado, meu Deus, por mais um dia, mais uma oportunidade que você está me dando aqui na escola da vida. Durante o dia, você vai ter uma atividade, você vai ter que se encontrar com alguém, sabe que vai ser uma conversa difícil. Ora, se prepara emocionalmente, espiritualmente para aquela situação. Use a oração, é uma ferramenta importantíssima que temos e que muitas das vezes não usamos. Em conclusão, alguns pontos que eu queria trazer para vocês. O ser humano é dotado de alma imortal, como falamos antes, que sobrevive à morte do corpo. Morrer não é uma tragédia, é um momento de libertação e de reencontro com inesquecíveis amores. Então não tenhamos medo de morrer, mas vamos nos preparar para morrer. É importante a gente se preparar emocionalmente, espiritualmente, os nossos familiares, porque aí essa transição que é inevitável, todos nós vamos ter que fazer a transição, né? Então quanto mais a gente estiver preparado, mais fácil vai ser e menos trabalho vamos dar do lado de lá para os nossos amigos espirituais. É necessário reformular o conceito de responsabilidade pessoal. Não há condenação eterna, não existe inferno.
As oportunidades de recuperação nos são incansavelmente concedidas pelas leis divinas, a lei da reencarnação, a maior prova de amor que Deus tem para conosco. Perdoar não é apagar o erro cometido com um passe de mágica, é a oportunidade de fazer de novo aquilo que fizemos errado, até aprender. Na oração dominical, Jesus já nos ensinou, a gente deve perdoar para sermos perdoados. Porque o perdão é necessário, porque senão a gente não consegue quebrar esse vínculo fluídico com aquele outro espírito. A gente vai carregando isso por vidas e vidas e vidas. Então a gente tem que ser um pouco mais inteligente, agir com a razão. Falar, quer saber? Mesmo que a pessoa tenha nos ofendido, feito errado, vamos ter a humildade de ir lá, pede desculpa. A pessoa não vai nem entender. Mas assim, vamos resolver. Eu não quero levar essa pendência comigo para o mundo espiritual. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter que resolver. Então resolva, enquanto está a caminho. As crianças são espíritos adultos, vividos, experimentados e dotados, às vezes, de maior capacidade intelectual e bagagem cultural do que muitos de nós. Então, como a gente falou, né? As crianças, a gente tem que respeitá-las como espíritos, não como um simples bebê. As limitações demonstradas pelas crianças não se devem à precariedade dos seus espíritos, mas às deficiências do instrumento de que estão se utilizando para viver na Terra, seus corpos físicos. A gente entender que a criança, naquele momento, ela está num corpo deficiente, mas ela não é um espírito deficiente. Tanto é que, sanado aquela encarnação aqui, ela volta para o mundo espiritual normal. E na próxima encarnação, normal também, né? A gente ter esse entendimento. Para finalizar, a gente entender a presença de Deus, não como mero conceito teológico ou conveniência de pertencer a esta ou aquela religião, mas como convicção e princípio ordenador de toda a existência, essência do processo da vida. Temos que colocar Deus dentro da nossa família. Não tem outro caminho. A gente não vai conseguir evoluir para um planeta de regeneração, de sermos espíritos melhores, se a gente não seguir o que Deus já colocou para nós aí, as leis universais. E Jesus veio exemplificando isso para a gente. Como ele falou, eu não vim para destruir a lei, eu vim para mostrar para vocês que pode ser seguido. E nos trouxe aí a maior delas, a lei do amor. Então é isso. Eu convido vocês para lerem o livro. É bastante extenso, tive que correr um pouco aqui e tirei muita coisa, porque não tinha como colocar tudo. Mas para quem vai ter um filho, é muito importante essa leitura. Serve para os vovós também. Também, para os vovós e para o vovô também. Tá bom, gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado.